Bom dia, Brasadames, advogado criminalista. Contato 11 98545 4271. Já estou arrependido. Ontem fiz um vídeo pequenininho dizendo por que não tem contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Hoje, já analisando a questão um pouquinho mais aprofundada, já mudo minha ideia. E eu digo o seguinte: por que tem que ter contraditório e ampla defesa no inquérito policial? Pasme, com a mesma fundamentação na Constituição. Seguido, é lógico, de alguns outros itens fundamentais. Veja lá, vou fazer uma pequena leitura no mesmo artigo que eu fiz ontem. Artigo 5º da Constituição, inciso 55. Olha só que legal. O Constituinte disse o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Olha só. Acusados em geral. Em geral. Quando você vai numa delegacia ou o seu cliente vai numa delegacia de polícia responder lá um inquérito policial, ele vai pensando na mente dele que ele é um investigado? Será que ele vai pensando isso? Será que ele vai pensando que estão apenas averiguando alguns fatos? Ou ele já vai pensando assim: estão me acusando indevidamente de uma coisa que eu não fiz? Na cabeça do seu cliente, se ele for numa delegacia de polícia, ele está sempre pensando que ele é acusado. Ele não é acusado tecnicamente falando, porque é acusado só depois de uma denúncia. Mas o artigo diz o seguinte: acusados em geral. Acusados em geral, tanto faz inquérito policial no crime comum, inquérito policial militar, processo administrativo, processo penal, acusado em geral. O Constituinte foi muito inteligente quando usou essa palavrinha mágica aqui, olha, dizendo em geral. São assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, logo pela Constituição, no ponto de vista defensivo, tem que ter sim o contraditório e a ampla defesa também dentro do inquérito policial. Lógico que o delegado de polícia, que faz às vezes do Ministério Público, ele vai sempre fazer as perguntas que interessam para ele. E você, advogado, vai ter que procurar fazer as perguntas que interessam para você. Tanto que o órgão da Polícia Civil, a Polícia Civil, é subordinado ao MP, ao MP que fiscaliza tudo. Às vezes as coisas acontecem na delegacia, fecha-se o inquérito, relata-se o inquérito, manda para fora e volta com uma ordem da promotoria, uma cota. Volta com uma ordem: olha, faça mais isso e faça mais aquilo. O promotor está dizendo assim, ó: faça mais isso porque ainda não tenho elementos para eu acusar, ainda não tenho elementos para eu denunciar. Então, meu querido amigo, se o inquérito policial existe essa possibilidade de o promotor reperguntar ou fazer a sua perguntinha através de uma cota, o advogado também tem que ter acesso a essas questões, a essas perguntas, que é o contraditório e a ampla defesa, seja ela técnica ou seja ela pessoal, do próprio acusado. Além disso, nós vamos entrar aqui no artigo 7º, inciso 1º da lei do Estatuto da Ordem dos Advogados, do Estatuto da Ordem dos Advogados, que diz o seguinte: 7º, são direitos do advogado: primeiro, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. O que é exercer com liberdade a profissão? O que é exercer a profissão? O advogado, ele faz defesa, ele faz perguntas e reperguntas, ele faz defesa, perfeito?
Com liberdade é ele perguntar em qualquer esfera, seja na esfera administrativa, que no caso o inquérito policial é da administração, seja lá no judiciário. Ele tem a liberdade de fazer essas perguntas, de fazer o contraditório e a defesa do seu cliente. E eu vou mais além ainda. Veja o que diz o inciso 21, letra A linha A, inciso 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados, a linha A. Apresentar razões e quesitos. Razões e quesitos são os motivos da defesa. E os quesitos? Os quesitos são as perguntas. Ele pode apresentar isso, seja de forma expressa escrito ou seja oralmente. Então, isso é uma prerrogativa da advocacia. E não se faz justiça sem a presença do advogado. Olha o que diz o artigo 133 da Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos, manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. É lógico que não pode extrapolar a lei. O advogado é indispensável. A presença do advogado lá no inquérito policial é de extrema necessidade. Não pode faltar o advogado lá no inquérito policial para defender o seu cliente, para defender o seu constituinte. Artigo 5º da Constituição, artigo 7º do Estatuto da Ordem e artigo 133 da Constituição. São os motivos por que tem que ter o contraditório e a ampla defesa no inquérito policial. Abraço, até a próxima!